Um eletricista instalou conduítes, tubulações que servem para a passagem de fios elétricos de um ponto A, situado na parte de baixo da parede 1, para um ponto B, situado na parte de cima da parede 2, conforme a figura. Ao medir o comprimento de cada um dos conduítes, ele obteve 5 metros e 3 metros, e se a distância dos pontos é de 7 metros, e os conduítes estão esticados como segmentos de reta em cada parede, então o ângulo formado pelos conduítes nas paredes 1 e 2 mede, aquele mede 5, que mede 3, e a menor distância entre eles, que no caso, distância é menor, vale 7. A menor distância entre os pontos é um segmento de reta. Se ele quer saber o ângulo aqui, pessoal, observa que isso aqui é um triângulo. E claro, se você tentar aplicar o teorema de Pitágoras, você vai verificar que não atende. O maior lado ao quadrado não vai ser igual a soma de cada outro lado ao quadrado. Porque se você aplicasse Pitágoras, você estaria dizendo que o ângulo oposto ao maior lado seria 90 graus. Então, quando você tem um triângulo e você tem 3 informações, você tem 2 caminhos, pessoal. Primeiro caminho. Se você tiver aqui, ó, fazendo um resumo rápido, se você tiver mais ângulos que lados, se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, um ângulo aqui, sei lá, de 60, se outro de 45. Então, se eu tivesse mais ângulos que lados, e quisesse um dos lados, nesse caso eu tenho 2 ângulos e um lado só. Você aplica a famosa lei dos senos. Então, escreve aqui só o resumo. Quando o número de ângulos informados for maior que o número de lados, a dica é a lei dos senos. E o que é que diz a lei dos senos? Que em qualquer que seja o triângulo, qualquer lado está para o seno do ângulo oposto a ele. Então, x está para o seno de 45, assim como 2 está para o seno de 60. Em qualquer que seja o triângulo, qualquer lado está para o seno do ângulo oposto a ele. E se eu fizer meios para os extremos, acharia o valor de x. Já quando você tem um triângulo e você tem mais lados do que ângulos, o contrário, do tipo aqui, imagina que eu tenho um ângulo aqui de 60 graus, e esse lado que mede 10, esse que mede 13, eu queria esse lado x. Veja que eu tenho 3 informações, eu tenho mais lados do que ângulos. Então, se tiver mais lados do que ângulos, então se eu inverter aqui, ó, opa, vou ajeitar. Se tiver mais lados do que ângulos, então a gente usa a lei dos cossenos. Como seria a lei dos cossenos? O lado oposto ao ângulo ao quadrado é igual à soma de cada outro lado ao quadrado, sempre menos 2 vezes, sempre menos 2 vezes o produto dos dois lados vizinhos ao ângulo, multiplicado pelo cosseno do ângulo. Veja que a única coisa que eu não teria seria o valor de x, e resolvendo a equação, eu acharia o valor de x. Tá bom? Então vamos aplicar esse problema. Esse problema aqui você tem justamente 2 lados, na verdade tem 3, e que é um ângulo. Se eu tenho mais lados que ângulos, é natural você aplicar o quê? A lei dos cossenos. Quem mais se eu puder aplicar os dois? Aí você aplica o que você acha melhor. Então, se eu aplicar a lei dos cossenos, como é que fica? O lado oposto ao ângulo ao quadrado é a soma de cada outro lado ao quadrado, menos sempre 2 vezes o produto dos dois lados vizinhos ao ângulo, multiplicado pelo cosseno do ângulo. 7 ao quadrado, 49. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado dá 9. 2 vezes 5 dá 10, vezes 3 deu 30. 30 cosseno alfa. E se eu tentar isolar o valor de alfa, menos 30 cosseno vai valer mais 30 cosseno. 25 mais 9, 34. 34. 49 aqui está somando. 49 aqui está somando, vai para subtraindo. 30 cosseno alfa é igual a menos 15. Então, se eu quiser o valor de alfa, 30 está multiplicando, passou dividindo. Se eu simplificar 15 por 30, pessoal, dá menos 1/2. Cosseno de que ângulo que dá menos 1/2? O ângulo cujo cosseno dá mais 1/2.
Se você lembrar, conhecido da tabela trigonométrica é 60 graus. Então, a coisa que você tem que guardar é que quando eu tiver dois ângulos suplementares, ou seja, que a soma dá 180 graus, os senos deles são iguais e os cossenos são opostos. Então, se eu tenho um cosseno de um resultado conhecido, mas ele não é positivo, aí você pensa no valor que é positivo que você conhece. Qual o cosseno de um meio que eu conheço? É o cosseno de 60. Então, quando você tem dois ângulos suplementares, os seus cossenos são opostos. Os senos são iguais. Então, o cosseno de 60 não é mais um meio. Então, o do suplemento de 60 quem é? O suplemento de 60 é 120. Então, o cosseno dele vale menos um meio. Então, o ângulo cujo cosseno vale menos um meio é 120 graus. Então, o ângulo é de 120 graus e, com isso, a resposta é a letra D.